Olá, professor, tudo bem? Vamos à lição 13. Aqui nós temos dois gêneros, biografia e autobiografia. Tem uma sugestão interessante para você. Você vai pedir para que o aluno faça uma linha do tempo viva, ou seja, ele vai escrever uma biografia ou uma autobiografia e vai representar. É uma atuação, como se ele fosse um ator mesmo, ok? Lembre eles que a autobiografia, a biografia, é um texto narrativo que vai contar a trajetória de alguém, né? Mas que essa trajetória não é tão detalhada, não é tudo que acontece na vida, porque não tem como colocar em palavras, mas que eles têm que pensar nos momentos marcantes e em características importantes, né, dessa pessoa ou dele mesmo. Você vai propor que ele crie, então, essa linha do tempo viva. Esse é o nome da nossa dinâmica, tá? Ele pode contar ou a própria história, numa autobiografia, já que a gente está falando dos dois gêneros aqui, ou ele pode falar também de alguém importante da sua vida, né, na biografia, por meio de cenas dramatizadas. Como que isso vai acontecer? Vamos lá para as etapas. Individualmente, os alunos vão listar 5 momentos importantes da vida deles, tá? Momentos relevantes, momentos de sentimentos fortes, momentos que marcaram, certo? Ou ele pode escolher relatar isso da vida de alguém, certo? Alguém que eles admiram, que pode ser um parente, um amigo, um líder comunitário, né? Pode ser um professor. Só que aí, se for um professor, por exemplo, que ele não conhece muito, ele teria que conversar com o professor para saber desses momentos, né? Mais importantes da vida dele. Então, o mais fácil seria alguém próximo. Depois que ele vai e escolhe essa pessoa, ou vai falar dele mesmo, ele escreve ali, faz um rascunho, já deixa claro quais são esses momentos, tá? E ele já pensa em um colega que vai representar essa história, certo? Aí ele chama esse colega e juntos eles vão representar a biografia ou a autobiografia da pessoa. Para fazer isso, é importante que ele escreva a biografia bonitinho lá no caderno dele, né, colocando um título antes e escrevendo isso em ordem cronológica, né? Então ele vai falar, por exemplo, dos 5 momentos mais importantes da vida dele. Então ele vai colocar lá o ano que ele, por exemplo, eu lembro bem do ano que eu ganhei um brinquedo que eu queria muito. Então ele coloca lá o ano, coloca a idade, porque que foi importante para ele. Ou ainda, né, um momento em que ele deu muita risada com a família, numa situação engraçada. Então ele tem que lembrar e colocar em ordem cronológica, tá? Aí, depois dessa escrita, ele com esse colega vai pensar, certo? Em cenas curtas que vão representar essa trajetória, que é o momento marcante, né? E aí vai ser como um teatro improvisado, mas eles vão ter uma conversa antes ali, vão se organizar para ver da onde que esse colega começa, onde ele termina, o que que ele vai trazer dentro da história. Essas apresentações vão acontecer em sequência, né? Como uma linha do tempo viva mesmo, certo? Com cada cena representando uma etapa da vida da pessoa escolhida. Então ele pode pegar lá esse colega e aí ele vai representar 3, 4 momentos da pessoa ali, mas desde o primeiro momento, né, o ano anterior até o último. Aí, depois que cada um apresenta, né, professor, vocês podem refletir, né, sobre esses momentos que eles estão representando ali, né? Essa situação é importante por quê? Por que foi representada? Por que foi colocada na biografia ou na autobiografia isso? A turma pode fazer a apresentação, né, gravando ou ainda com registro fotográfico para montar um mural da linha do tempo da turma, ok? E aí, você, professor, pode organizar isso, pode fazer um muralzinho, um cartaz ali com as fotografias, com as imagens, ou até eles podem desenhar, certo? E eu acho que aqui é muito importante, depois dessa apresentação, que você, professor, faça uma roda de conversa com eles, para que nesse momento você reforce a importância de valorizar as trajetórias da vida. Por que é importante determinada situação? Por que marcou para eles ou para essa pessoa que eles estão representando, que eles estão escrevendo, né? E lembrar que a vida é cheia de momentos que tem ali momentos mais difíceis, mas tem momentos felizes e que eles precisam valorizar e que isso também traz muito aprendizado para nós, ok?
Certo, professor? Então, aqui a gente tem um caminho a ser seguido, ok? Uma outra maneira, caso os alunos não se sintam confortáveis em fazer a representação ali, é somente a leitura, né? Então, eles escrevem lá a biografia ou a autobiografia, e aí cada um faz a leitura falando sobre esses momentos. Aí pode ter um momento também de debate, de conversa, em que os outros alunos que estão escutando podem fazer comparações. Olha, eu já vivi isso também. O momento da minha vida que foi marcante também foi esse, de estar rindo muito em um determinado momento lá com a minha família, ou de ter ganhado um brinquedo, que são os exemplos que eu passei para vocês aqui no início, né? Então, você pode organizar isso, professor, de uma maneira que fique mais próxima da realidade dos alunos e da tua turma, ok? Ainda, professor, para que eles se sintam confortáveis, você pode, de repente, falar um pouquinho também da sua vida, né? Alguns momentos breves ali, comentar sobre algo da sua infância, né? Falar sobre a sua formação, o dia que você se formou, por exemplo, né? Na formação que você tem, por que foi importante para você. De repente, colocar como exemplo alguns momentos da sua vida no quadro, né, em tópicos, para que eles se inspirem naqueles tópicos que eles vão fazer para depois produzir a biografia deles, né? E assim eles vão se sentir cada vez mais também próximos, né, do que é essa trajetória de vida, da importância dela. Certo, professor? Muito bem. Aqui temos mais uma dinâmica, adapte a sua realidade, a sua situação. Eu sei que muitas vezes vocês têm também muitas aulas, não dá tempo, mas fica uma ideia, né? E de repente dá para fazer isso numa única aula, dá para fazer uma biografia menor, um parágrafo, 2 parágrafos, pode diminuir ali, fazer um momento importante da vida, 2, para que eles possam aprender e se aprofundar e conhecer um pouco melhor também na prática, na escrita sobre o gênero textual, ok? Professor, até a próxima lição. Nos vemos!